Boa noite a todos e a todas aqui presentes. Eu me chamo Eduardo Araújo, sou o novo professor de filosofia de vocês, alunos do primeiro ano de filosofia, do ensino médio, e iremos tratar um pouco hoje sobre temas da filosofia relacionados a questões pertinentes aos problemas contemporâneos. Então, inicialmente, é importante frisar que nossa disciplina é Metodologia do Ensino de Filosofia. Estamos no segundo semestre, certo? E eu me chamo Eduardo Santos de Araújo. Vou ler aqui um pouquinho o plano de aula, escolhi um tema muito interessante para vocês, para que a gente possa dialogar, trocar conhecimentos, enfim. O tema da nossa aula de hoje é Filosofia e Fake News, um debate necessário. E, como objetivo geral, eu pus despertar o interesse do aluno pelos conteúdos da disciplina, aprimorando o senso crítico através da contextualização da filosofia com a realidade circundante. Então, em seguida, como objetivos específicos, eu trouxe verificar o que é a filosofia e qual é o seu papel à humanidade, estudar as ideias exaladas pelos diversos filósofos ao longo da história, aprimorar o senso crítico dos alunos, salvaguardar o interesse pelas questões cotidianas por parte do corpo discente, analisar a quebra de paradigmas quando da passagem do conhecimento mitológico à razão e entender como a disseminação de notícias falsas pode impactar a sociedade e as ciências. Então vocês vêm me perguntar, mas professor, filosofia é um assunto muito chato, a gente não tem interesse. Para que serve filosofia na minha vida? Entendeu? Vou fazer direito, vou fazer medicina, vou fazer engenharia civil. Por que eu preciso estudar filosofia? E então, gente, inicialmente é importante trazer à baila que a filosofia é a ciência mãe, Foi a partir da filosofia que nasceram as demais ciências. Então, a mãe pariu as demais ciências. E ela tem um papel extremamente relevante na sociedade, não só brasileira, mas neste momento que nós estamos vivendo no Brasil, no século XXI, ano 2021, a filosofia ela é extremamente necessária. Então, filosofia e fake news. Por quê? Por que trabalhar isso? Qual é a relevância? Vamos lá. A filosofia, como foi dito, é considerada uma ciência mãe. Vem do grego philos, amor, sofia, sabedoria. Então, etimologicamente falando, filosofia seria o amor à sabedoria. E isso implica em quê? Implica em que é a ciência que nos incita, que nos proporciona descobrir a realidade oculta das coisas, aquilo que está subjacente, despertando o senso crítico para podermos compreender com exatidão o que é aquilo, o que é aquele processo, o que é aquela teoria, o que é aquele fato. Fake news é um termo em inglês, como se pode perceber, que significa notícias falsas. E é um termo amplamente utilizado hoje em dia para dizer de notícias que são falsas, que estão sendo veiculadas odiernamente na mídia, e que tem um impacto muito grande. Por quê? Essas falsas notícias, elas têm o poder de fazer com que as pessoas acreditem nelas e, a partir daí, as pessoas vão tomando conhecimento errôneos sobre determinado assunto. A exemplo, gostaria de trazer à baila o tema da vacina, em referência ao coronavírus SARS-CoV-2. Então, a vacina hoje é o meio que nós temos para nos proteger, dessa enfermidade, para que, se uma vez pegarmos, teremos a doença de forma atenuada. E nós vemos muito frequentemente nas redes sociais que a vacina é ineficaz, que determinado laboratório não seria confiável, que provocariam efeitos da vacina, que poderia, enfim, uma série de coisas
que fez com que muita gente se abstivesse de tomar a vacina e, consequentemente, ficando mais exposto ao vírus, aumentando as chances, infelizmente, de óbito. Então, por que eu adentro na filosofia? Porque a filosofia visa, né, adentrar na questão e imiscuir-se na questão de forma profunda. Por que essas notícias falsas estão sendo veiculadas? Qual é o interesse de quem as dissemina? Por que alguém gostaria que a população não se vacinasse? Então, nós sabemos que o atual chefe de Estado brasileiro, o senhor Jair Messias Bolsonaro, ele é anti-vacina e ele tem disseminado esse pensamento muito perigoso e que as pessoas vão absorvendo, porque elas não têm o discernimento necessário para compreender, né, e julgar aquilo, saber se é certo ou se é errado, se deve fazer isso ou não, porque cabe a mim, através do meu senso crítico, ouvir algo e decidir se eu vou adequar aquilo para a minha vida ou não, se eu vou afastar. E aí a filosofia e a história, elas vão se entrelaçando, porque tudo depende de um contexto histórico. No caso brasileiro, qual é o objetivo do presidente? É a reeleição, é a manutenção do poder. Ele, juntamente com os seus acordos, demais políticos na Câmara Federal, no Senado, eles querem se perpetuar no poder. Então, existe um interesse imanente a essa afirmação de ser contrário à vacina. Ela não é meramente gratuita. Então, para tanto, vamos trazer aqui alguns recursos didáticos, né, como a utilização do nosso livro didático, né, vou utilizar o Data Show e vou trazer alguns textos, algumas notícias que estão sendo veiculadas na mídia, em jornais fidedignos, a exemplo da Folha de São Paulo, né, do Estadão, jornais de maior circulação aqui no Brasil. E depois da aula ser dada, vou fazer uma avaliação com vocês, na qual vocês vão fazer uma produção textual sobre aquilo que vocês compreenderam da aula, né? Colocando uma notícia que vocês viram, que vocês leram, que vocês assistiram recentemente, que fora veiculada na grande mídia, tá? E a bibliografia em anexo, que nós vamos utilizar alguns livros para subsidiar, né, o desenvolvimento da nossa aula, através da leitura de teorias de diversos autores. E eu espero que vocês tenham compreendido com exatidão os conteúdos, né, que eu possa minimamente despertar o senso crítico dentro de vocês, que vocês possam pensar de forma coletiva, de uma forma cidadã, né? Que pensem no todo, que não aceitem aquilo que está sendo posto, que duvidem de forma crítica, mas que seja embasada em teorias, em ideias, em experimentação, certo? É isso, muito obrigado.